Boa noite, galera! Tudo bem? É uma alegria muito grande estar aqui com vocês hoje, é um privilégio muito grande para mim. Então eu trago saudações curitibanas a todos, né? Meu nome, nome da minha esposa Tari, os nossos pastores, Luiz e Eliane, pastor Miguel, pastora Terry, mandam um abraço para todos os pastores dessa casa, amados. A gente ama muito vocês, a gente segue muito vocês. Eu sou fã de vocês, declarado, acompanho tudo que vocês fazem, vocês são uma inspiração. Eu quero que vocês saibam, e é bom vocês como igreja saberem isso, vocês como adolescentes, jovens adultos, eu quero que vocês saibam que aquilo que vocês têm vivido aqui em Londrina tem sido muito maior do que vocês mesmos. Tem muita gente pelo Brasil todo sendo abençoado por vocês, recebendo daquilo que o Senhor tem feito aqui em Londrina. Então, eu quero falar isso para vocês, que vocês têm sido luz para todo o Brasil, vocês têm sido como um farol e muita gente tem olhado para cá e se guiado por aquilo que o Senhor tem feito aqui nessa cidade. Eu, como o pastor Pedro deu uma pincelada ali, eu sou um fruto indireto, meio que direto de vocês. Porque os meus tios se converteram aqui na Nova Aliança, ali no final, acho que no final dos anos 90. Minha tia é a Josi, ela é uma supervisora de células aqui, esposa do Maurício, eles se converteram aqui, ela é irmã do meu pai, então ela se converteu e como todo bom crente, o que o crente faz? Começa a falar de Jesus para os seus familiares. E ela foi falando de Jesus, jogando sementes, lançando sementes, até que num momento ela entendeu que a terra estava boa, ela viajou lá para Curitiba para ficar uma semana na nossa casa. E durante aquela semana toda ela foi falando de Jesus, foi pregando para a gente durante toda a semana. Eu me lembro que no último dia, antes dela ir embora, ela orou com todos nós, juntou toda a família, fez uma oração com todos nós. E aí, ela acho que entrou em contato aqui com a Nova Aliança e pediu indicação de uma igreja lá em Curitiba. Indicaram a CCC, a gente morava no bairro onde a CCC acontecia, então a gente foi visitar a CCC naquele domingo, minha família toda entregou a vida a Cristo, somos crentes até hoje, toda a minha família, meus pais, minha irmã e meus pais vieram para Londrina, eu nasci em Curitiba, mas meus pais eram de Londrina anteriormente, minha irmã e meu cunhado são pastores numa igreja aqui em Londrina, uma igreja quadrangular, os meus pais são crentes até hoje, eu sou pastor lá, então eu quero que vocês saibam que os frutos de vocês, às vezes são muito maiores do que aquilo que vocês estão vendo nessas cadeiras. Eu amo muito essa casa, o pastor Davi é um pastor que tem abençoado também, amo muito ele, tem uma coisa só que eu não gosto tanto dele, que ele é corintiano, mas ninguém é perfeito, né? Eu, como um bom curitibano, eu torço para o Atlético, Furacão Paranaense, o maior time de Curitiba, o atual campeão da Copa do Brasil, e eu estou, como todo atleticano, ainda mais machucado com o Corinthians, que acabou de roubar o nosso técnico. Mas é uma coisa engraçada, porque o Corinthians ele fica me perseguindo. Eu estava até tirando sarro do pastor Davi lá no MFI, a gente estava semana falando do Corinthians e tal, mas o Corinthians ele me persegue, porque eu tenho um açougueiro, um lugar que eu sempre vou lá comprar carne, e ele é um cara bem gente boa, e eu vou conversando com ele, batendo papo, ele e o filho dele, eu tenho o alvo de evangelizar, de ganhar eles para Cristo. Então eu vinha me aproximando deles com esse alvo, e um dia eu cheguei lá e já comecei o papo de futebol, onde eu entro eu começo a conversar de futebol, eu gosto, estou conversando de futebol, e eu comecei, ele é corintiano, o Corinthians tinha jogado na noite anterior, eu falei, e o Corinthians ontem, né, não sei o quê, comecei a falar do Corinthians, beleza. Na próxima vez que eu voltei para comprar alguma carne lá, eu entrei, ele virou para mim e falou, e o nosso Corinthians, hein? E aí nessa hora ficou aqueles segundos assim, eu corrijo ele falando que eu não sou corintiano, e só existe normalmente dois tipos de pessoa no mundo, o corintiano e o anti-Corinthians, né? Então eu fazia parte do segundo grupo. Eu corrijo ele e tal, mas falei, puxa, Paulo não ensinou para se fazer grego para ganhar os gregos, romano para ganhar os romanos, eu posso me fazer corintiano para ganhar o corintiano. E eu virei para ele e falei, e o Timão ontem, né, cara?
E comecei a falar do Corinthians, e aí a partir de então eu comecei a assistir os jogos do Corinthians, me interessar, e minha esposa falou, por que você quer saber do Corinthians? Eu falei, por causa do meu açougueiro, eu quero ter assunto com ele para falar do Corinthians, tal. Daí eu comecei a entrar lá, falar, viu que o Timão ganhou ontem, não sei o quê. Então, existe um círculo da minha vida onde eu sou corintiano, estou começando até a gostar do Corinthians agora. Agora com o técnico do Atlético, quem sabe até torço para eles. Mas cara, estou muito feliz de estar aqui hoje. Como eu contei para vocês, como minha tia se converteu aqui antes de eu me converter. Eu criança, eu frequentei alguns cultos de vez em quando, vinha passar férias na casa da minha tia, ela me trazia para o culto. Eu me lembro que existia uma quadra de futebol aqui, em algum lugar, eu vinha jogar bola aqui com meu primo, ele me trazia para jogar bola, era muito legal. E essas coisas que Deus faz, eu nunca imaginaria que um dia eu estaria aqui compartilhando a palavra, pregando nessa igreja. Eu estou tão feliz aqui, é uma alegria muito grande. Eu sou pastor há um pouco mais de um ano, eu fui ordenado pastor em janeiro de 2018, tenho estado à frente da Rede Jovem um pouco mais de tempo do que isso. A gente lidera os adolescentes lá na nossa igreja desde 2011. Mas as coisas de Deus foram acontecendo na minha vida de uma forma bem orgânica. Então eu contei para vocês que eu aceitei Jesus, eu era um adolescente, tinha 14 anos de idade, quando então eu conheci a Cristo, eu aceitei a Jesus, e eu já comecei a me aplicar nas coisas de Deus, assim que a minha tia falou de Jesus para a gente, eu fui lá na frente, eu aceitei a Jesus naquela primeira semana. Um mês depois eu estava sendo batizado no Espírito Santo. Eu estava num ônibus, falaram que ia ter um evento numa chácara, um evento dos jovens lá numa chácara, e eu estava dentro do ônibus, eu vi as pessoas na igreja falando em línguas, eu virei para o cara da igreja que estava do lado do ônibus de mim, comecei a perguntar sobre o batismo no Espírito Santo, e pedi para ele orar comigo para eu ser batizado no Espírito Santo. Já viu um convertido de um mês pedir para ser batizado no Espírito Santo? Esse fui eu. E o Senhor foi fazendo as coisas da minha vida, e como eu fui logo batizado no Espírito Santo, eu entendi que aquilo era capacitação de Deus para eu fazer a obra do Senhor. Eu já me apliquei na obra do Senhor, eu já comecei a servir onde eu podia, dentro da igreja. Eu logo, no ano seguinte, com 16 anos, eu já abri uma célula, me tornei líder de célula e comecei a pastorar pessoas desde então e nunca mais parei. Comecei a me aplicar em qualquer coisa que precisavam de gente, eu aparecia. Então, assim, foi olhar, na igreja eu já fiz de tudo, eu já fiz teatro, eu já fui da dança, eu ajudei no som. Acho que a única coisa que nunca me deixaram fazer é participar do louvor, porque realmente para cantar, aí teria que ser um milagre muito grande do Senhor. Não, obrigado, você não quer isso, você não quer que eu cante, pastor. E ali fazendo todas as coisas para o Senhor, me aplicando, sempre envolvido no ministério. Em algum momento ali, no meio da minha adolescência, eu me vi fazendo aquela pergunta existencial que todos nós fazemos. Puxa, mas no final das contas, qual que é o meu propósito? Firmeza, eu estou aqui ajudando no que pedem, onde precisa de gente, eu me voluntario, eu entendo que eu tenho o Espírito Santo, e o Espírito Santo é capacidade para que eu faça a obra de Deus, então eu vou me aplicar. Mas qual é o meu propósito, Senhor? Para que eu estou aqui? Para que existo? Para que nasci? E aquela crise existencial que todos... Quem aqui já teve essa mesma crise, fez as mesmas perguntas que eu fiz? Quem aqui já fez isso? Já passou por isso? Se você não fez, você vai fazer em algum momento. Fique tranquilo, vai acontecer com você. E puxa, eu comecei a fazer essas perguntas, a olhar, a buscar isso no Senhor, e o Senhor começou a me levar a eu procurar na Bíblia. Vai para a Bíblia, vai para a Bíblia, vai para a Bíblia. E eu comecei a ir para a Bíblia, a entender o que outros jovens, como que outros jovens conseguiram essa resposta, onde que outros jovens conseguiram entender do Senhor qual era a direção para as suas vidas. E um jovem específico, a vida de uma pessoa específica na Bíblia me chamou muita atenção, que foi a vida de Daniel. A vida de Daniel me saltou aos olhos, e eu gostaria que a gente compartilhasse hoje um pouco em relação à vida dele, porque Daniel, ele foi um cara que conseguiu não se destacar apenas nas coisas espirituais, mas ele ia bem em toda a vida dele. Ele era um cara que ia bem, que se destacava em todas as áreas, e ele encontrou o propósito dele. Eu creio que ele entendeu o motivo pelo qual ele estava nessa terra, e eu acho que vale a pena a gente olhar juntos a vida de Daniel hoje. Abre sua Bíblia comigo em Daniel 1, e
eu gostaria que a gente lesse do versículo 1 ao versículo 8. Daniel 1, do versículo 1 ao versículo 8, fala o seguinte, olha só. No terceiro ano do reinado de Jeoaquim em Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e cercou a cidade. O Senhor lhe deu vitória sobre Jeoaquim, rei de Judá, e permitiu que levasse para a terra da Babilônia alguns dos utensílios sagrados do templo de Deus. Nabucodonosor os colocou na casa do tesouro do seu Deus. O rei ordenou que Aspenaz, o chefe de seus oficiais, trouxesse ao palácio alguns dos jovens israelitas, da família real e de outras famílias de nobreza. Disse o rei: escolha somente rapazes saudáveis e de boa aparência, que sejam instruídos em diversas áreas do conhecimento, que tenham entendimento e bom senso, e sejam capacitados para servir no palácio real. Ensine a esses jovens a língua e a literatura da Babilônia. O rei determinou que recebessem de suas próprias cozinhas uma porção diária de alimento e vinho. Os rapazes seriam treinados durante 3 anos e depois passariam a servir o rei. Daniel, Ananias, Misael e Azarias, todos da tribo de Judá, estavam entre os escolhidos. O chefe dos oficiais lhes deu novos nomes babilônios. Daniel passou a ser chamado de Beltesazar, Ananias de Sadraque, Misael de Mesaque, Azarias de Abidnego. Daniel, porém, decidiu não se contaminar com a comida e o vinho que o rei lhes tinha dado. Pediu permissão ao chefe dos oficiais para não comer esses alimentos, a fim de não se contaminar. E o Senhor foi me chamando a atenção na vida de Daniel, primeiro porque eu sempre encarava esse texto como um claro exemplo de um jovem crente que decidiu se separar, se santificar em relação ao padrão do mundo. Eu sempre entendia esse texto aqui como o cara da igreja que decidiu não se misturar com as coisas do mundo. Mas o Senhor veio me mostrando que é muito mais do que isso. Daniel, ele decidiu ter um padrão que não só o distanciava do povo da Babilônia, mas Daniel decidiu ter um padrão que o distanciava, que o diferenciava entre os israelitas que estavam escolhidos para servir o rei. Então, o padrão dele não era apenas um padrão distante do padrão da Babilônia. Isso seria fácil para um israelita. O padrão dele era um padrão que se distanciaria dentre os seus amigos judeus, os quais eram da realeza judaica. Ele tomou uma atitude de fazer um voto ao Senhor, não apenas em relação ao pecado, mas ele tomou uma atitude de fazer um voto ao Senhor em relação a compreender ainda mais de perto o coração e a vontade de Deus, mesmo que isso fizesse ele ter que lidar com situações em volta ao redor dos seus amigos que estavam ali sofrendo as mesmas batalhas que ele. Veja, eu creio que eu e você, nós temos enfrentado dilemas como os de Daniel nos nossos dias. E uma coisa importantíssima que eu e você precisamos fazer uma pergunta é: será que o nosso propósito de vida, ele está mais ligado ao que nós faremos? Ou ele está mais ligado a quem nós nos tornaremos? Eu e você, muitas vezes, a gente passa tanto tempo planejando, sonhando, pensando, agindo, em relação a aquilo que nós faremos. Qual será o nosso trabalho, qual a profissão que eu vou escolher, qual é o curso da faculdade, qual é o meu novo passo na minha vida profissional, o que eu vou ter, qual é o carro que eu vou comprar, qual vai ser a minha casa, o que eu vou fazer na igreja, qual vai ser o meu próximo passo no ministério, como que vai ser a célula que eu vou servir. Muitas vezes até na hora da gente apresentar algo para o Senhor, a gente fala: Senhor, olha só o que eu fiz essa semana, olha só as pessoas que eu toquei, olha quem eu aconselhei, olha por quem eu orei, olha só o que eu estou fazendo. E a gente tem apresentado muitas vezes as nossas mãos ao Senhor. Mas eu creio que propósito, ele está muito mais ligado a quem eu sou do que
aquilo que eu faço. O ser é mais importante do que o fazer. Eu não estou pregando aqui uma geração acomodada, eu não estou falando aqui que eu creio que a gente não precisa fazer nada, não precisa se mover, não, todas as coisas que eu citei antes em relação à profissão, à sua vida acadêmica, às suas conquistas, tudo isso é completamente necessário, porque Daniel, ele nem teria sido considerado para essa chamada, que tinha tudo a ver com o propósito dele, Daniel nem teria sido considerado se ele não fosse um cara bom nos estudos, porque a gente viu os critérios que Nabucodonosor usou para escolher os jovens que estariam nesse grande trainee real da Babilônia. Ele falou, traz os mais cultos, traz os mais saudáveis, traz aqueles que têm se destacado. Então, dentre os judeus, ou seja, trazendo meio para o contexto de hoje, era como se fosse, dentre os crentes, era aquele que ia melhor na faculdade, o que tinha a melhor carta de recomendação do seu chefe, aquele que os seus pais poderiam reafirmá-lo. Então, tinha tudo a ver com aquilo que os pés dele estavam fazendo nessa terra. Porém, dentre esse grupo, o que acaba destacando Daniel, não foi o seu currículo, não foi como ele estava andando nessa terra, mas foi sim o seu coração diante das coisas de Deus. Foi a sua decisão de abrir mão de coisas que seriam boas para ele, simplesmente para demonstrar um amor, uma paixão, um desejo de agradar o coração do Senhor. Eu e você precisamos entender que o nosso propósito, cara, seu propósito de vida tem a ver com quem você vai ser, o homem que você vai se tornar, o pai que você vai se tornar. Mais importante do que qual o curso que você vai escolher, quem aqui está em fase de vestibular, Enem, essas coisas, você vai entrar na faculdade nos próximos 2 ou 3 anos. Quem vai entrar na faculdade nos próximos 1 a 3 anos? Levanta a mão. Fica a sua mão levantada, fica a mão levantada, você vai entrar em 1 a 3 anos. Olha aqui para mim, com a mão levantada, por favor. É importantíssimo você ser sábio na escolha do curso que você vai fazer lá na faculdade. Mas mais importante do que qual curso você estará cursando dentro daquela instituição, é quem você será dentro daquela instituição. Eu tenho certeza que o Senhor vai usar a sua profissão, eu tenho certeza que o Senhor vai usar para a obra dEle, Ele quer usar para a obra dEle, tudo aquilo que você vai receber, estudar, aprender na faculdade, mas mais importante, vai ser o testemunho que os céus darão ao seu respeito, de quem você é naquela faculdade. Quem aqui, você já é um profissional, você já atua dia a dia no mercado de trabalho, você trabalha, você é um empresário, você é um empregado. Quem aqui está na lida profissional já? Levante sua mão. É importantíssimo você sonhar, crescer, entender seu propósito nessa profissão, mas mais importante para o Senhor é que tipo de empresário você é, como você trata os seus funcionários. Você que tem um cargo de chefia, como eles te veem? Quando eles olham para você, qual o tipo de pessoa que eles enxergam? Esse é o seu propósito. Será que o seu propósito não está muito mais ligado a qual é a pessoa que nós vamos nos tornar? Com essa atitude de separação, de santificação, Daniel, ele não estava focando, a mira dele, o alvo dele, não estava no resultado final que ele ia proporcionar, mas sim na pessoa que ele estava se tornando, o statement que ele estava dando, ele estava dizendo, eu sou uma pessoa separada, esse é Daniel. Quem é você quando você entra nos ambientes que você faz parte? Quem o Senhor está me transformando? Sabe, Daniel entendeu que através daquela refeição, Nabucodonosor queria controlar a vida daqueles jovens. Eram jovens judeus que tinham uma tradição, que tinham costumes, que tinham um jeito de fazer, o jeito de se portar, o que eles comiam, o que eles não comiam. Então, Nabucodonosor, o rei da Babilônia, queria ditar a alimentação deles. Isso acontece comigo e com você todos os dias. Porque todos os dias você se vê em situações onde tem um monte de Nabucodonosores na sua vida, no seu dia a dia, tentando ditar qual é a sua alimentação diária. Porque cada vez que você entra na rede social, lá no seu feed, existe uma mesa,
com um monte de gente tentando ditar o que você vai ser alimentado, como que você vai alimentar a sua alma, como você vai alimentar a sua mente. Cada vez que você entra na sua sala de aula, tem um monte de professor tentando ditar qual o tipo de ideia, ideologia que deve ser alimentada na sua mente. Cada vez que você entra numa roda de amigos, tem um monte de Nabucodonosor tentando ditar qual é a alimentação que vai entrar no seu coração, nos seus valores. Eu e você precisamos buscar ter esse coração de Daniel e entender quem nós somos nos dias de hoje. E veja, eu estou pregando aqui para crentes, eu estou pregando aqui para uma geração que já conhece a palavra do Senhor. E talvez a gente fica tão acomodado em que a gente já se separou do mundo e que a gente para e não consegue perceber que mesmo já estando nesse grupo que o Senhor trouxe e falou, já passei na primeira etapa do processo, eu já estou aqui cercado de outras pessoas que estão fazendo com o mesmo objetivo que eu, a gente não percebe que na nossa mesa ela está sendo ditada pelo Nabucodonosor dos nossos dias. Talvez o Senhor vai começar a te incentivar, te incomodar a você fazer uma dieta no seu dia a dia. E pode ser um jejum mesmo, um jejum de Daniel, mas pode ser uma nova dieta de ideias, uma dieta de emoções. Cara, olha para cá. Com o que você tem alimentado as suas emoções? O que você tem oferecido ao seu coração, à sua alma todos os dias? Porque se eu sou espírito, alma e corpo, na hora de eu entender o meu propósito, quem eu sou diante de Deus, às vezes eu tenho me aplicado tanto nas coisas espirituais, mas eu tenho deixado a minha alma se alimentar apenas das coisas desse mundo. Eu preciso me separar completamente. O que os babilônicos tentaram fazer logo no início com aqueles jovens? Mudar os seus nomes, mudar a sua identidade, mudar a sua personalidade. O nome de Daniel, Daniel que significa Deus é meu juiz. Deus é aquele que me julga, a minha justiça está em Deus. Tentaram rapidamente mudar a identidade, mudar quem ele era. Mas ele ficou apegado, ele falou, eu vou me separar, eu vou ficar seguro no Senhor. Mais à frente, quando ele é injustamente jogado aos leões, quem que foi o juiz dele? O Senhor, e o Senhor vem e fecha a boca dos leões. Agora eu fico imaginando, se ele tivesse aberto mão da sua identidade, se ele tivesse alimentado das ideias do Nabucodonosor, se ele tivesse entrado naquela zona de conforto e falado assim, realmente não precisa ser Daniel o tempo todo. Será que se ele tivesse aberto da identidade de que Deus é o juiz dele, quando ele estivesse lá na cova dos leões, será que Deus teria sido então o juiz dele naquele momento? Porque às vezes a gente faz isso. No momento em que a gente está por cima, a gente fala, não dá nada, eu posso abrir mão de algumas coisas aqui de quem eu sou, eu posso abrir mão de algumas características que o Senhor tinha colocado em mim, mas da hora que a gente cai aí na boca dos leões, a gente olha para cima e fala, por favor, Senhor, seja meu juiz, fecha a boca desse leão. Querido, ser é mais importante do que fazer. Sabe por que a gente tem hoje tantos jovens detonados, tantos adolescentes sofrendo das doenças da alma? Sabe por que a gente tem tanta gente sofrendo com ansiedade? Sabe por que você tem tantos amigos na sua sala de aula que você sabe que se corta, que tenta se matar, que vive em tristeza profunda, não consegue encarar a alegria? Sabe por que às vezes eu e você, a gente parece que os dias estão cada vez mais pesados? Sabe por que isso? Porque a gente fica mais preocupado em fazer do que ser um filho de Deus, do que ser aquele que o Senhor tem de propósito para mim e para você. Isaías 40:31 fala o seguinte: até os jovens se cansam, até os jovens se fadigam, se esgotam, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, andam e não se cansam, correm e não se fadigam, voam alto com asas como as da águia. E às vezes a gente lê o texto e a gente interpreta errado, porque a gente pensa então, puxa, significa que aqueles que esperam no Senhor, então eu vou ficar parado aqui, eu vou largar, vou parar de fazer todas as coisas da igreja, vou parar de fazer tudo, porque o fazer é que está me cansando, então é isso que é o problema, então eu não vou fazer mais nada, eu vou ficar fechado num quarto, vou me isolar, e parece que eu fico mais cansado, mais triste, mais para baixo ainda. É isso ou não é? É real ou não é? Quanto mais eu curto a bad, mais a bad aumenta. Mas o texto aqui, a gente precisa entender o texto, conversar com o texto bíblico. O texto de Isaías 40:30, quando
no versículo 31, ele fala, os que esperam no Senhor. O termo original aqui no hebraico, esperam, é um termo chamado kovó. E esse termo, kovó, ele não fala de um esperar, de ficar parado até que algo aconteça. Não é tipo, eu e você lá chamamos o Uber, agora eu fico parado, o Uber já fala, fique no ponto onde você está, fico parado até o Uber chegar, então vou esperar no Senhor. Chamei o Uber espiritual, estou aqui esperando o Senhor chegar. O termo kovó significa se unir. A primeira vez que o termo kovó é usado na Bíblia é lá em Gênesis 1, que fala que quando Deus está fazendo a criação, ele vai juntar as águas, ele fala então, juntem-se as águas que estão debaixo da terra com as que estão de cima e formem os mares. Ele fala então, kovó as águas e se tornem uma. O termo kovó, ele fala de se unir, de se tornar um, de passar por um processo onde duas partes se tornam uma. Então aqueles que esperam no Senhor, aqueles que kovó no Senhor, não fala de eu ficar parado até que algo aconteça, fala de eu atentamente, de eu intencionalmente, eu tomar ações que vão me tornar um com o Senhor. Fala de comunhão, fala de identidade, fala de eu ser transformado em quem eu sou, para me tornar um com o Senhor. E esse processo nem sempre é um processo fácil. Na verdade, na maioria das vezes que a Bíblia cita esse processo do kovó, é um processo dolorido. Sabe quem a Bíblia cita que passou por um processo de kovó, nesse mesmo termo? Jacó. E a Bíblia fala, então, que Jacó kovó com Deus. Jacó lutou com Deus. Ele passou por um processo para se tornar um com Deus. Nesse momento em que Jacó kovó com o Senhor, ele tem a identidade dele restaurada. Ele deixa de ser um enganador para se tornar um príncipe de Deus, um Israel. Ele sai com uma marca, ele sai mancando, doeu, não foi um negócio bonitinho, não foi algo assim, poético. Mas ele precisou intencionalmente buscar ao Senhor. A gente vê também Jó passando por um processo de kovó, um processo lento que vai acontecendo na vida dele, mas ao final desse processo de kovó de Jó, ele mesmo fala, antes eu conhecia o Senhor apenas de ouvir falar, mas agora eu conheço o Senhor porque os meus olhos o viram. Até os jovens se cansam, até os mais novos se fadigam, mas os que convocam o Senhor renovam as suas forças. E deixa eu te falar, talvez você está sentado aqui e você tenha percebido a sua identidade sido afetada. Você tem percebido quem você é ser atacado. Quem sabe você está sentado aqui hoje, mas talvez o seu desejo era de ficar em casa, fechado num quarto. Quem sabe você tem vivido mais dias tristes do que dias felizes. Na sua alma você tem experimentado por tristezas. Você tem muitos dias de bad. Deixa eu te falar algo. Convoca o Senhor. Não fica lá parado. Começa a buscar a palavra de Deus. Fala, Senhor, o Senhor começou esse processo comigo, o Senhor quer me transformar, então eu vou dar um passo à frente, porque o Senhor, quando Ele nos olha nos olhos, Ele está empolgado em ver quem nós somos hoje, e em quem Ele pode nos transformar e ser. Foi assim com Pedro, quando ele olha para aqueles pescadores e fala, olha, hoje vocês são pescadores, mas eu vou transformar você será um pescador de homens. Eu e você, nós podemos experimentar do Senhor esse processo de restauração de quem nós somos. Porque quando a gente sai fazendo muitas ações práticas, tentando batalhar com as nossas próprias mãos, isso traz desgosto, isso traz cansaço e traz um senso de não realização. Parece que eu trabalho e não tenho realização em nada que eu faço. Porque o teu propósito não está naquilo que você faz, o seu propósito está em quem você é. Durante toda a vida de Jesus nessa terra, a gente vê o Pai expressar a voz dele audivelmente em um momento. E o que o Pai fala? Este é meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. Ele não vem para falar daquilo que o Filho está fazendo, conquanto Jesus está fazendo grandes obras, mas ele vem para reforçar quem Jesus é, porque o propósito de Jesus nessa terra estava ligado em quem ele era o Cristo, ele era o Salvador, ele era o Filho de Deus.
Ele era, Ele é, Ele sempre será. Quem você é? Quem você é? Mais importante do que aquilo que você vai fazer, quem você é? Jovem, quem é você? Quando a voz de Deus vier audivelmente para falar ao seu respeito essa noite, Ele vai olhar e o que Ele vai falar ao seu respeito? Quem você é? Se apresenta para o Senhor essa noite. Se você tem tido dificuldades de encontrar a sua própria identidade, nada melhor do que se apresentar para o Criador. Nada melhor do que se apresentar para aquele que te projetou, aquele que sonhou com cada fio do seu cabelo, aquele que sabe todas as dobraduras da sua alma e do seu coração, aquele que entende as suas crises, aquele que pensa ao seu respeito mesmo antes de você existir, aquele que te conheceu antes dos seus pais te conhecerem. Quem você é? Porque a gente fica tanto tempo planejando o que a gente vai fazer na nossa vida, o que a gente vai conquistar, as coisas que a gente vai viver, mas eu creio que a gente precisa passar mais tempo pensando, quem eu vou me tornar? Quem eu vou me tornar no ano de 2020? Como que vai ser o Tiago de novembro de 2020? Será que eu vou ser uma pessoa melhor? Será que eu vou ter conseguido vencer as minhas ansiedades? Senhor, eu quero ser, daqui a um ano, uma pessoa com menos ansiedades. Eu quero ser uma pessoa que diz sim mais prontamente para o Senhor. Você sabia que o Senhor, Ele avalia a gente, quem nós somos, constantemente? A Bíblia fala que Jesus, aos 12 anos, crescia em estatura, graça e sabedoria. Como que eles sabiam que Jesus crescia? Como que você sabe que algo está crescendo? Como que eu posso saber que alguém está crescendo? Como? Medindo. Eu não tenho como falar da maioria de vocês se vocês cresceram do último ano ou não, porque eu não vi vocês anteriormente, eu não sabia a altura de vocês, a estatura de vocês, eu só sei dizer da minha filha. A minha filha, eu posso te afirmar que ela está crescendo, porque lá na porta do quarto dela, como que é? Umbral da porta, não sei como fala isso. Batente, obrigado amigo. No batente da porta dela, a gente constantemente vai lá, mede ela e marca, faz uma marquinha assim de giz. E tem as marquinhas do crescimento dela. E eu posso afirmar que ela está crescendo. Então, se podia se afirmar que Jesus estava crescendo, isso, a minha mente me leva a pirar. Eu leio a Bíblia, eu gosto de ficar pirando, imaginando as coisas. Eu fico imaginando que espiritualmente o Senhor vem, me olha constantemente. Deixa eu ver se o Tiago cresceu. Será que ele tem crescido de estatura? Será que ele tem crescido nas emoções? Será que ele tem crescido espiritualmente? Quem é? Olha para o seu você de um ano atrás. Será que você tem crescido nesse último ano? Coloca sonhos de você crescer. Coloca planos de você se movimentar nas coisas de Deus. Não fique parado. Esse covó, esse esperar no Senhor, fala desse processo de você se unir com Deus. Queridos, eu e você tomamos decisões. Você vai tomar decisões esse ano e você vai se tornar o resultado dessas decisões. Você vai tomar decisões no próximo ano e você vai se tornar o resultado delas. Eu e você precisamos planejar mais quem nós seremos. Você pode planejar, vislumbrar quem você vai se tornar daqui 5 anos. Então, ao invés de apenas ficar planejando o que você vai conquistar, planeje quem você será. Fale, eu vou passar mais tempo com a palavra de Deus. Se você decidir agora, deixa eu derrubar um monte de coisa. Se você decidir agora que você vai passar mais tempo com a palavra de Deus, você vai poder afirmar que daqui a um ano você será uma pessoa melhor. Porque não tem como eu me relacionar com a palavra de Deus sem eu crescer pessoalmente. Sem eu me tornar um marido melhor, sem eu me tornar um pai melhor, sem eu me tornar um amigo melhor, um funcionário melhor, um estudante melhor. Você quer melhorar suas notas no colégio? Quer ir melhor no vestibular? Passe mais tempo com a palavra de Deus. Estude também. Mas passe mais tempo com a palavra de Deus. Queridos, eu também creio
que Daniel nos ensina algo importantíssimo. Para ser a pessoa que Deus tinha planejado, ele precisou entender e passar por uma situação que o fez entender que se mover no profético não era um artigo de luxo para Daniel. Se mover nos dons do Espírito era uma questão de vida ou morte. Todo mundo aqui sabe que Daniel foi um profeta, certo? Mas por que Daniel se tornou um profeta? O que fez ele se tornar um profeta? Porque às vezes a gente fala de propósito, fala, poxa, eu quero me tornar isso, eu quero ser essa pessoa, eu quero ser um pregador, eu quero ser um grande empresário, mas por quê? O que vai te levar, o que vai te tornar a ir por esse propósito? No caso de Daniel, foi uma questão de vida ou morte. Olha só o que Daniel 2, versículos 12 e 13 fala. Isso deixou o rei tão irritado. Deixa eu fazer uma pausa. O rei Nabucodonosor teve um sonho, e aí era um sonho muito louco, e ele chegou para os parça dele que eram entendidos de sonho, falou, eu tive um sonho maluco aqui. Os caras começaram a tentar enrolar o rei. O rei percebeu que estava sendo enrolado. E aí, vamos aqui para o versículo 12. Isso deixou o rei tão irritado e furioso, que ele ordenou a execução de todos os sábios da Babilônia. E assim foi emitido o decreto para que fossem mortos os sábios. Os encarregados saíram à procura de Daniel e dos seus amigos, para que também fossem mortos. Então, chegaram para matar Daniel. Como assim vão me matar? É o seguinte, ou alguém precisa adivinhar qual foi o sonho que o rei teve e dar a definição, o significado desse sonho, ou o rei vai matar todos os sábios. Então, ou Daniel se tornava um profeta, ou ele morria. Qual que você acha que foi a escolha que ele tomou? Se tornou um profeta. E eu tenho uma sensação no meu espírito, que nos dias de hoje, ou você se torna um profeta, ou você vai morrer espiritualmente. Nós estamos em dias que não tem como ser meia boca. Cara, os meia bocas vão morrer espiritualmente. Eu e você precisamos sermos profetas nesses dias. Você não pode ter medo de se mover nos dons do Espírito, de falar, de abrir a sua boca, de falar de Jesus onde você estiver. Não tenha medo. Lembra que eu falei, Nabucodonosor vai tentar controlar o que você pensa, o que você fala, como você se alimenta, mas você vai dizer não. Eu trabalhei por 8 anos numa agência de publicidade, fazendo trabalho junto com o Google e com o Facebook, e esse ambiente era um ambiente muito legal, era um sonho de muita gente trabalhar lá, mas era um lugar muito difícil, muito duro para crente, muito crente que entrava lá, acabava se desviando, porque era um lugar muito promíscuo, era aquele lugar onde se prega tudo contrário à palavra de Deus, e eu decidi no meu coração, eu estou nesse lugar, mas eu vou ser profeta nesse lugar. Onde eu estiver, o que acontecer aqui, eu não vou deixar de falar de Jesus e dos princípios de Cristo nesse lugar. Então, se qualquer pessoa no meu trabalho falava que estava com dor de cabeça, o que acontece no trabalho, na frente do computador, todo mundo está com dor de cabeça, alguém falou que estava com dor de cabeça, eu virava, você está com dor de cabeça? Posso orar com você? E essa pessoa pergunta, o quê? Como assim orar, né, na igreja? Eu falo assim, não, eu creio que a gente pode orar para as pessoas serem curadas, e as pessoas podem ser curadas assim como Jesus curou, e eu creio que eu posso orar por você, e você ser curado da sua dor de cabeça. E eu orava, metia a mão lá e orava a pessoa, às vezes alguns eram curados, outros não eram, mas eu continuava orando. Eu me lembro uma vez que a gente estava na agência trabalhando, e a agência tem essa cultura de se trabalhar até tarde. Eu estava trabalhando uma quarta-feira, olhando no meu relógio, falei, opa, está na hora de ir para a igreja, porque a gente tinha uma reunião para tratar as coisas de células. Sabe aquela reunião meio administrativa para falar as coisas de células assim da igreja? Então era uma reunião dessa. Me deu horário, eu falei, pessoal, eu preciso ir. E a gente estava tentando resolver o problema de um cliente. E aí eu falei, preciso ir e tal. Daí alguém falou assim, mas o que você tem agora, de compromisso até agora à noite? Eu falei, eu preciso ir para a igreja. Quando eu falei isso, naquele ambiente de agência, de publicidade, os caras viraram para mim, você está falando que você está saindo, indo embora para ir para a igreja? Eu falei, eu preciso ir para a igreja, eu tenho um compromisso com o meu Senhor, e eu tenho que ir. E fui, virei as costas, peguei minhas coisas e fui para casa. Peguei atalho e fui para a igreja, cheguei naquele dia, naquela reunião, e falei, Senhor, eu te honrei, meu coração não estava no processo da igreja, mas sim no meu compromisso que eu tenho com o Senhor, e eu quero te honrar sempre. Agora,
me ajuda, Senhor, não quero perder meu emprego, não quero chegar lá amanhã e ser demitido. Me honra agora, Senhor. Fiquei até a tarde na igreja, fui para casa, orei antes de dormir, estou dormindo no meio da noite, eu tenho um sonho. E no meu sonho, eu estava no meu computador, e eu olhava a tela, e eu via lá a programação do site do meu cliente. E na programação eu achava um erro no código da programação. Eu acordei, eu abri meu computador, eu abri aqueles códigos, e lá estava o erro do cliente que a gente estava tentando na reunião da noite anterior, estava tentando resolver e não conseguia. Eu fui no dia seguinte para o trabalho, cheguei de manhã, eles se reuniram para tentar conseguir arrumar o erro e entender, porque era um erro que estava roubando dinheiro do cliente e não sabia para onde estava indo o dinheiro, o que estava acontecendo. Eu cheguei na sala e falei, e aí, vocês conseguiram encontrar onde está o problema do cliente? Eles viraram ainda com uma forma meio sarcástica, bem falando, não, né? A gente não ficou com a equipe inteira aqui para tentar resolver o problema? Eu falei, abre tal coisa, olha tal código, olha tal coisa. Pá, pá. Uau! O erro, achamos, aqui está o problema. Da onde que você achou? Como que você descobriu isso? Eu falei, eu fui para a igreja, eu orei para o meu Deus, eu cheguei em casa, eu dormi, o Espírito Santo me deu um sonho, eu sonhei, eu abri o computador e lá estava o erro, porque quando eu honro o meu Senhor, o Senhor me honra. Uns me acharam malucos, outros vieram conversar comigo no final da reunião, falaram, que negócio louco é esse? Eu falei, é isso, eu tenho um Deus, eu sirvo a esse Deus, e meu Deus faz milagres. Naquele lugar, ninguém me convidava para fazer coisas erradas, porque eles sabiam que eu era o crente. Naquele lugar, quando chegava a festa de final de ano da empresa, eles iam fazer a festa de final de ano da empresa numa grande balada de Curitiba. Depois de um tempo, eu consegui um cargo alto lá de gerência. E eles falavam assim, você não vai na festa de final de ano da empresa? Eu falava, não, vocês vão naquele lugar, vai ter bebedeira, vai ter mulher casada dançando com outro homem casado que não é o marido dela, vai ter isso, vai ter aquilo. Eu não compactuo com isso, porque eu sou um homem de Deus, eu não vou nessa festa. Obrigado pelo convite, mas eu não vou estar lá. Sabe por quê? Porque eu entendia que se eu não fosse um profeta naquele ambiente, eu ia acabar morrendo. Se eu não me movimentasse nos dons do Espírito, era perigoso que o ambiente viesse e me matasse, o homem de Deus que havia em mim. E deixa eu te falar, jovem, você está nos dias que você precisa se movimentar como um profeta. Não dá mais para a gente andar simplesmente querendo ser o crente bonitinho, o crente cool e descolado. Seja cool, seja descolado, mas seja cheio do Espírito Santo. Ande no poder de Deus, ore com as pessoas, profetize, fale da Bíblia. E deixa eu te falar, existe uma sede nesse mundo, existe uma fome nessa geração, eles precisam ouvir. Daqui umas 2 semanas a gente vai fazer um culto dentro de uma das faculdades lá da nossa cidade. Vamos fazer um culto na faculdade. A gente começou com aqueles grupos de célula no meio do intervalo, e a coisa foi crescendo. No começo do ano me chamaram para ir lá orar no gabinete do reitor, porque a faculdade estava indo mal financeiramente. Eu fui lá, orei com a diretora da financeiro, e eu falei para o reitor, eu falei, você precisa honrar Jesus nesse lugar. Você quer que a sua faculdade vá bem? Honre Jesus aqui. Esse ano, no final do ano, agora a gente vai fazer um culto lá. Você pode ficar surpreendido quando você aceita ser o homem e a mulher de Deus que você nasceu para ser. Quando você aceita andar de acordo com esse propósito do Senhor. Nos dias de hoje, se você não viver sendo a pessoa que Deus te criou, é perigoso você morrer. Esses dias eu passei por uma situação bem literal dessa frase. Eu estive algumas semanas atrás, eu passei 23 dias no Paquistão. O Paquistão é uma república islâmica. É um lugar onde pregar qualquer coisa que eles considerem blasfêmia a Maomé ou ao Corão, tem uma lei que te leva à prisão e à morte. E a gente foi lá para pregar Jesus Cristo vivo, para pregar o Evangelho, para pregar os princípios do Senhor Jesus. E a gente foi fazer algo lá que é um caça ao tesouro. Alguém já viu
esse esquema de caça ao tesouro, de você orar, buscar o Senhor te dá uma direção, você vai falar com uma pessoa que vai estar vestida dessa forma, assim, você vai chegar nessa pessoa. Vocês estão ligados nisso, sim ou não? Mais ou menos? Então assim, você ora, busca o Senhor em oração, e o Senhor fala com você, você vai encontrar uma pessoa, talvez com esse nome, ou vai estar vestida assim, ou com essa característica, você vai falar com ela dessa forma, e você vai evangelizar essa pessoa. Agora, você fazer isso aqui, se a gente fazer isso aqui no nosso dia a dia, se a gente errar, o máximo que vai acontecer, é a pessoa falar, não sou eu não, e virar as costas e ir embora. Agora, quando você vai fazer isso, numa república islâmica, radical, onde 97% da população é de muçulmanos sunita, os mais radicais, que odeiam cristãos e odeiam que preguem para eles, se você vai abordar uma pessoa sem ter a certeza de que é a pessoa certa, que o Espírito Santo está te levando, isso pode literalmente te custar a sua vida, porque ele vai olhar para você, vai te acusar de blasfêmia, você vai ser preso, vai ser morto. Então, antes de ir, a gente orou, jejuou, buscou muito ao Senhor, e aí o local que estava lá com a gente, que estava nos ensinando sobre o Islã, sobre os muçulmanos, falou, a melhor coisa que pode acontecer com você é se você falar com alguém e conseguir ganhar o coração dela a ponto dela te oferecer para tomar chá com você. Porque quando um muçulmano oferece para tomar chá com você, você ganhou o coração dele. Pior coisa que pode acontecer é ele te acusar de blasfêmia. Se isso acontecer, fuja com toda a sua força, porque senão vão te prender e você vai ser morto. Então, é isso. E aí, eu orei, busquei ao Senhor, entendi para quem eu deveria ir evangelizar. Falei, vou ir numa banca que vai estar vendendo brinco, assim, fui até aquele lugar, fui naquela banquinha, comecei a comprar brinco para minha esposa, comprar não sei o quê, conversar com o cara, puxar assunto, estava ele e o filho dele. E o cara, eles têm alguns sinais do nível de radicalismo no Islã que eles têm. Então, os caras que têm uma barba, igual o nosso amigo Paulo Vicente aqui, é um sinal que o cara é, tipo assim, top no Islã. Então você seria um muçulmano assim, respeitadíssimo lá, cara. Então o cara tinha uma barbona. Um outro sinal é uma marca no meio da testa. Porque significa que ele é um muçulmano que ora tanto, e eles oram com a testa apoiada no chão, que a testa dele faz um calo, forma um calo aqui e fica uma mancha escura. Eu cheguei a falar com ele, ele tinha uma barbona de respeito e tinha a mancha aqui no meio da testa. Significa que ele é um mula, ele é um religioso respeitado. E eu comecei a falar com ele, conversar, e ele começou a me receber bem, até que eu entendi, eu preciso falar sobre paz com ele. Eu falei, você sabe que eu sou um cristão, porque eu sou brasileiro, e Jesus nos ensina que onde a gente vá e seja bem recebido, a gente deve deixar a nossa paz. E eu quero deixar a minha paz aqui, mas não é uma paz qualquer, é a paz de Cristo. E ele pergunta qual que é a diferença. Fala, porque Jesus, ele é o príncipe da paz. Mas qual que é a diferença da paz de Jesus com a paz que eu posso ter no Islã, por exemplo? Fala, a diferença é o seguinte, que Jesus, ele garante, através de Jesus eu posso ter a garantia da minha salvação, eu tenho a certeza da minha salvação. E quando eu falei isso, eu peguei a atenção dele, porque nenhum muçulmano tem a certeza da salvação. O Islã é uma religião de obras, e um muçulmano ele pode fazer todas as obras que ele quiser, porque quando ele chegar diante de Alá, Alá é um Deus temperamental, e se Alá tiver num dia de mau humor, ele pode olhar para aquele homem e mandar ele para o inferno mesmo assim. E quando eu falei que eu tenho a certeza da salvação, ele virou para mim e falou, mas o que você fez para ter a certeza da salvação? Aí ele levantou a bola, eu tive que cortar, eu falei, eu não fiz nada. Por isso que Jesus, ele é o príncipe da paz, porque ele fez por mim. Tudo que eu preciso para ter essa certeza da salvação é ser chamado filho de Deus, entregando a minha vida para Cristo, e todo aquele que nele crê terá a vida eterna. E eu pude pregar para esse homem, e ele recebeu a pregação naquele dia, e aí quando eu estou pregando para ele, ele olha para mim e fala, você quer tomar uma xícara de chá comigo? É claro que eu guardei a xicrinha aqui comigo. Ele trouxe nessa xicrinha aqui, de papelãozinho, mandou o filho dele comprar um chá, trouxe para mim, eu tomei essa xícara de chá com ele, e ali eu pude compartilhar do Evangelho. Sabe por quê? Porque quando a gente decide ser o homem de Deus, a mulher de Deus que o Senhor nos criou, quando a gente decide
que eu quero ser quem Jesus me planejou para ser. Eu quero fluir. Se Deus quer que eu seja um profeta, eu vou ser um profeta. Se Jesus está me inspirando para falar da palavra, eu vou falar da palavra. Se o Senhor tem te chamado para você fazer artes, faça artes. Se o Senhor tem te chamado para ser empresário, seja um empresário. Se o Senhor tem te chamado para pregar, prega o evangelho. Se o Senhor tem te chamado para profetizar, profetize. Mas eu quero te chamar a atenção hoje. Pergunte para o Senhor quem você deve ser, qual é o seu propósito, quem Ele te criou, o que Ele colocou dentro de você. Não permita que as distrações desse mundo tirem a sua atenção. Sabe como que você vai viver o seu propósito? Sabe como você vai viver o seu chamado? Sabe como você vai chegar ao final da sua vida e ter certeza de que você viveu bem todos os seus anos? Sendo a pessoa que Jesus quer que você seja. Mas às vezes a gente olha para dentro de nós. Você fala, puxa, então estou perdido. Porque eu olho para mim, eu vejo alguém falho, eu vejo alguém com um pecado, eu vejo alguém pobre, eu vejo alguém ansioso, eu vejo alguém com muitas falhas. Você simplesmente precisa, essa noite, se apresentar para o Senhor. Falar, Senhor, eu estou disposto a passar um processo de me tornar um contigo, porque não diz respeito a quem eu sou hoje, diz respeito a quem Jesus é. E se eu decidir hoje abrir mão de quem eu sou, para passar esse processo de covó, aqueles que esperam no Senhor, aqueles que se tornam um com o Senhor, renovam as suas forças. E às vezes a gente acha, eu olho para mim e falo, eu não vou ser capaz de ser esse grande homem de Deus, essa grande mulher de Deus, porque eu tenho esse defeito. Eu não serei capaz de viver esse plano, esse propósito, porque eu sou mentiroso, porque eu vi pornografia, porque eu ando sempre em tristeza, porque eu desrespeitei os meus pais. Quem você é, quem você nasceu para ser. Olhe para a cruz hoje, olhe para Jesus, e tente enxergar nos olhos dele. Quem você pode ser nele, a partir da hora que você decidir ter comunhão com ele, a partir da hora que você permitir que ele cresça e você diminua. Porque quando a gente faz isso, as nossas desculpas, elas começam a desaparecer. Olhem para os homens da Bíblia. Noé era bêbado demais. Abraão era velho demais. Jacó enganador demais. José era um sonhador demais. Moisés era gago demais, Gideão era medroso demais, Sansão cabeludo demais, Raabe prostituta demais, Jeremias era novo demais, Davi era adúltero demais, Elias era suicida demais, Isaías pelado demais, Jonas era rebelde demais, Noemi viúva demais, Jó era falido demais, João Batista era estranho demais, Pedro era traidor demais, os discípulos eram dorminhocos demais, Marta trabalhava demais, Maria descansava demais, a mulher samaritana era divorciada demais, Zaqueu era pequeno demais, Paulo era religioso demais, Lázaro era morto demais. Mas nenhum desses defeitos foram capazes de impedir todos esses homens que eu listei, de em um momento passarem por um processo de se tornarem um com o Senhor, de por um momento entenderem quem eles poderiam ser em Deus, de em um momento permitir que o Senhor crescesse a fim de que eles diminuíssem, e esses homens viveram, entenderam, e hoje a gente pode afirmar que essa é uma lista de heróis da fé, a gente pode dar bom testemunho deles, por que não? Isso você não seria capaz de fazermos a respeito da sua vida? Sonhe com um homem, com uma mulher que você será amanhã. Sonhe! Eu sei que a gente tem aqui adolescentes, jovens e jovens adultos, mas eu quero pedir licença para falar rapidamente com os adolescentes. Eu não consigo, é muito ano liderando adolescentes, sempre vou falar com eles. Adolescentes, deixa eu falar uma coisa para vocês. Muitos se têm falado da geração de vocês. É uma geração enfraquecida,
uma geração Nutella, uma geração mimimi, uma geração isso, uma geração aquilo. Sempre na Bíblia que se tentou matar uma geração, é porque algo muito grande e muito forte vinha daquela geração. Tentaram matar a geração de Moisés, porque vinha a libertação através de Moisés. Tentaram matar a geração de Jesus, porque vinha a libertação através de Jesus. E estão tentando matar a sua geração, adolescente, é porque virá muita libertação da sua geração, virá muita força da sua geração. Eu creio que o Senhor está levantando uma geração forte, eu creio que o Senhor está levantando uma geração de profetas. Você não é sensível demais, não, você é sensível ao Espírito Santo, o Senhor te criou assim, em nome de Jesus. Você precisa crer nisso, você precisa andar nisso. Eu gostaria de convidar você a permanecer de pé, gostaria de orar com todos aqui. Porque eu creio que o Senhor Ele está nos chamando hoje para a gente parar um pouco para planejar quem nós seremos nos próximos anos. Eu quero que você gaste páginas do seu caderno, das suas agendas. Eu quero que você gaste arquivos no seu bloco de nota, sonhando com a pessoa que você vai se tornar. Tem um pastor na nossa igreja que ele um dia me contou uma estratégia dele que eu achei muito legal. Ele falou assim, ó, a cada ano que se inicia, eu busco ao Senhor, e o Senhor me dá um grande tema para eu trabalhar o ano inteiro na minha vida. Então um ano ele estava trabalhando honra. Então ele falou, durante todo esse ano eu tentei exercitar ao máximo a honra na minha vida, honrar as minhas autoridades, honrar as pessoas que me servem, honrar os meus vizinhos. E ele foi me falando várias atitudes que ele fez sobre honra. Ele falou, no próximo ano eu quero trabalhar honestidade, porque às vezes eu conto pequenas mentiras. E eu ouvi aquilo e falei, uau, imagina daqui 20 anos como que vai ser a vida desse homem. E às vezes lá no começo do ano a gente faz uma lista de coisas que a gente quer conquistar, os quilos que a gente quer perder, o carro que a gente quer ter, a faculdade que a gente quer entrar, a promoção que a gente quer receber, o filho que a gente gostaria de ter, mas a gente não faz a lista da pessoa que a gente quer se tornar. Eu quero te desafiar hoje a você sonhar com o homem e a mulher de Deus. Feche seus olhos onde você está. Feche seus olhos onde você está. E comece a sonhar com o homem e a mulher que você vai se tornar nos próximos dias, nos próximos meses, nos próximos anos. Começa a pensar, imagina só, se eu tivesse a sabedoria, e agora pensa na pessoa mais sábia que você conhece. Imagina só se eu tivesse a humildade. E agora pensa na humildade da pessoa mais humilde que você conhece. Se você pensou em si mesmo, talvez a resposta não seja tão certa. Eu sou a pessoa mais humilde que eu conheço. Imagina só se você fosse tão corajosa. E agora pensa na pessoa mais corajosa que você conhece. Imagina só se eu fosse tão aplicado na palavra de Deus, e agora pensa na pessoa que mais é aplicada na palavra de Deus que você conhece. Ser é mais importante do que fazer. Eu creio que o Senhor está nos chamando para a gente ser Daniéis nesses dias. Se na nossa nação a gente já tem mais de 40 milhões de cristãos, eu quero ser parte daqueles que vão decidir fazer uma dieta ainda mais consagrada ao Senhor. Queridos, o Senhor está levantando você para você ser profeta. É muito mais confortável ser espectador. Você vai vir e sempre o culto vai estar preparado, vai chegar na conferência lá no carnaval, e você vai ficar vislumbrado com
com tudo aquilo que vai estar pronto aqui. Mas será que é isso que o Senhor quer que você seja? Eu acho que o Senhor convida cada um de nós aqui a sermos profetas, geração eleita, sacerdócio real, povo exclusivo de Deus, nação santa. Eu creio que o Senhor nos desafia essa noite a gente dizer sim para sermos os Daniéis desses dias, aqueles que vão se levantar e vão pregar a palavra de Deus, aqueles que vão dizer sim para fluir no profético, para orar por pessoas, para experimentar dos milagres do Senhor, para sonhar o que ninguém sonha, para revelar o que ninguém revela, para incomodar aqueles que tentam forçar o pecado goela abaixo. Eu creio que o Senhor está levantando você, para você crescer na sua estatura, na sua sabedoria, na sua graça diante dos homens, mas diante de Deus. Eu creio que o Senhor está te convidando hoje a você decidir no seu coração que você vai dizer sim para Ele, não apenas para aquilo que Ele te convida a fazer, mas você vai dizer sim para Ele, para abrir mão da sensualidade. Senhor, eu vou ser uma mulher que não tem mais sensualidade. Você vai dizer sim para Ele. Quem sabe o rapaz que você vai ser daqui a um ano é um rapaz que não defrauda as meninas, não fica de, não sei se usa a palavra migué aqui, de conversinha com outras meninas. E eu não estou falando isso para te condenar, estou falando isso para te inspirar. Imagina só você daqui a um ano ser conhecido como um homem que respeita todas as mulheres. O Senhor está te convidando para você ser esse tipo de cristão. O Senhor está te convidando para ser aquele homem que é espiritual nos ambientes naturais. Aquela mulher que fala das coisas de Deus, onde todo mundo falaria das coisas do mundo. E se você for essa pessoa, se você buscar se tornar essa mulher, esse homem, não é o seu pastor, não é seu líder de célula, é o próprio Deus que vai olhar para você e vai dizer essas palavras: esse é o meu filho amado, essa é minha filha amada, eu tenho todo o prazer. Ouça a voz do Senhor agora te inspirando. Abra suas mãos onde você está. Ouça Ele falar aos seus ouvidos quem você é, quem Ele te transforma, quem Ele te torna. Queridos, um dia eu estava na sala de oração e o Senhor me ministrou algo. Não é uma doutrina o que eu vou falar, é uma experiência que eu tive, mas pode servir para te inspirar aí. Eu estava nessa conversa, quem eu sou em Deus, e olhando para todos os meus defeitos e falando: Senhor, eu sou uma pessoa tão ruim, eu sou uma pessoa tão errada, parece que só coisa ruim em mim. O que o Senhor vê em mim? E o Espírito Santo me ministrou da seguinte forma, falou: Tiago, como que eu criei os céus e a terra? Como que eu organizei toda a criação? Eu falei: puxa, falando, o Senhor foi falando: haja luz e houve luz, haja os animais, haja as plantas, e o Senhor foi falando e as coisas foram acontecendo. Então nessa experiência que o Senhor me deu, Ele falou: olha, eu te conheci antes de você ser gerado no ventre da sua mãe. Então eu comecei a imaginar que para eu ser formado, houve um ambiente profético nos céus. E o Senhor falou: haja Tiago, e houve Tiago. E eu creio que o Senhor foi falando ao meu respeito, para criar quem eu sou. E o Senhor foi falando quem eu seria. O Tiago vai ser um homem que ama a palavra de Deus. O Tiago vai ser um homem que é fiel. E o Senhor foi me ministrando naquele dia na sala de oração, o que Ele falava ao meu respeito ao me criar. Abra suas mãos, feche seus olhos. O que o Senhor falou ao seu respeito ao te criar?
Porque se Ele falou para criar água, se Ele falou para criar os animais e as plantas, Ele falou para criar você. O que Deus falou ao seu respeito? Tenta enxergar o que Ele enxergou. Tenta ouvir o que Ele disse. Eu tenho certeza que quando o Senhor te criou, Ele não falou assim, ó, haja egoísmo. Ele não falou assim, ó, haja mentira, não. O que Ele falou ao seu respeito? Ouça as palavras de Deus. Não ouça o que a sua experiência disse até agora. Não ouça o que a sua alma está gritando. Ouça agora o que Deus diz ao seu respeito. Um Deus eterno, Ele te criou hoje, porque para Deus não existe ontem, hoje ou amanhã, existe hoje. É isso, o que Ele pensou ao te criar, é o que Ele pensa nesse momento ao seu respeito. Esse é o seu propósito. Você quer saber o seu propósito? O seu propósito é você conseguir entender e expressar a pessoa que Deus falou no momento que Ele te criou. Entender e expressar. Então, no meu propósito significa que eu vou servir, sim, você vai servir. Eu vou ter uma profissão, sim, você vai ter uma profissão. Eu vou estudar algo, sim, você vai estudar algo. Mas isso tudo vai ser o resultado de você expressando o homem, a mulher que Deus um dia criou.